Pessoal, boa noite para todos aí. Vamos começar nossa aula aqui de mecânica dos solos. Deixa eu só mudar aqui o slide para vocês, só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui na aula do dia... Só um minutinho. Eu sei que o meu mouse está falhando aqui. Ok, agora sim. Dia 26 de outubro, pessoal. Unidade 3, seção 2. Na aula passada, nós falamos aí um pouquinho de os princípios gerais da compactação, próctor normal, intermediário, modificado, falamos sobre esses 3 tipos de próctor. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, falando da compactação no campo, os principais equipamentos que utiliza aí, soquete, o sapo, né, o famoso sapo, os rolos, né, rolo compactador, liso, pé de carneiro, que é utilizado hoje aí na construção civil. Então, nós vamos falar na aula de hoje, aí, no dia 26 de outubro. E, pessoal, lembrando, hein, foi publicado lá no portal, lá do AVA, está no AVA aqui, unidade 3, seção 1, aula, e também lá no grupo de WhatsApp também foi publicado para vocês aí, trabalho, né, o trabalho do dia para vocês entregarem para mim no dia 16 de novembro, ou seja, o trabalho que vai valer 1.500 pontos, tá bom? Então, por favor, dia 16 de novembro, enviar no meu e-mail. Quem quiser enviar antes, pode enviar, mas é a data que eu coloquei limite para vocês, é dia 16, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. A prova, já falei com vocês, a oficial 2 está marcada para o dia 7 de dezembro, tá bom? Então, segunda, 7 de dezembro, é a nossa oficial 2 da disciplina de mecânica dos solos, beleza? Então, vamos lá, vamos passar aqui, vamos começar. Só um minutinho, beleza, vamos lá. Compactação no campo, aí, só pela foto aí você já vê alguns equipamentos, né, o rolo liso, alguns equipamentos utilizados hoje, principalmente em estradas, né, pessoal, estradas, rodovias aí, vocês vão ter a disciplina de estradas aí, pavimentação, que vocês vão ver muito isso aí. Esses equipamentos são utilizados para fazer a base, a subbase, a capa de rolamento de uma rodovia. Então, isso é importante porque cada equipamento desse aí, pessoal, ele tem uma finalidade, ou seja, ele tem uma energia de compactação. Okay? Ele tem uma energia ali que está exercendo, né? Essa energia aqui, ó, desse rolo liso, por exemplo, está exercendo nesse asfalto. Então, isso é importante para saber, porque imagina uma estrada que tem uma largura X, um comprimento X, Y, né? Y em quilômetros. Vamos dar um exemplo. Como é que você vai usar um sapo? Primeiro, será que esse sapo, né, o soquete, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a foto, ele tem energia de compactação ideal, necessária para fazer essa compactação? Não sabemos. Aí teria que ver de acordo com cada equipamento que vai ser utilizado. E outra, o rendimento, né? Imagina você usar um sapo ou um soquete aí numa estrada, aí, o quanto você vai durar. Então aí tem esses equipamentos de maior porte, claro, quanto maior porte, maior energia de compactação necessária para fazer essa devida compactação no terreno, ok? Então vamos lá, vamos continuar. A compactação, já falei com vocês, né? É muito utilizada, estrada, aeroporto é uma maravilha. Se não fizer uma boa compactação, como é que você vai conseguir receber aquelas aeronaves? Tanto na aterrissagem e tanto na decolagem. Olha a força que o trem de pouso exerce ali naquela pista, né, do aeroporto. Então, tem que ter uma boa compactação, né? Com certeza. Barragens de terra, fundações, até fundações de edificação, tem que ter boa compactação também, senão depois essa fundação ali, né, o terreno pode começar a ter problema de recalque. E aí, ter problema de recalque, vai automaticamente sua fundação da edificação também ter recalque. E vai ter problema de fissuras, problema de patologias graves e até problema estrutural, ok? Nas rodovias, né, nós está mencionando aí o autor nosso, rodovias, aeroportos, a compactação possibilita o que? A execução do seu pavimento definitivo, né? Definitivo, sem receio que você vai ter recalque futuramente, ou seja, que não vai ter problema de recalque, ok? Então, você vai fazer uma estrada aí, né? Uma estrada, um pavimento aí, que
você não vai ter dor de cabeça aí de sofrer, por exemplo, com chuva, com sol, etc., sofrer um recalque aí. Aí vai gerar um pavimento mais econômico por causa do quê? Do aumento da capacidade do suporte do subleito, ou seja, você já vai preparar seu terreno. O subleito ali já vai ser um material melhor, você vai compactar aquilo melhor. Então, com certeza, na hora que você colocar sua capa de rolamento, a subleito, a subbase, a base, já vai estar preparada para receber essa capa de rolamento, que é a parte final, né? O acabamento final ali do seu pavimento. Em barragens de terras ali, a técnica, né, de compactação melhora a estabilidade do maciço rochoso ou terroso, né? É importante isso. Por quê? Porque isso vai melhorar muito, né, a estabilidade. Imagina você ter uma barragem, né, de terra e não ter uma boa compactação, uma boa estabilidade. Qualquer enchente não, né, aumento do nível de água ali pode sofrer um problema grave ali, estrutural ali daquela barragem e ela, né, aconteceu um problema ali de abrir ou ela mesmo ser demolida ali com a água, a força, né, a força mesmo da água. As fundações é importantíssimo. Por quê? Porque você vai executar estruturas ali, né, grandes portes, por exemplo, e aí você vai utilizar o quê? Basicamente as taxas admissíveis maiores e mais econômicas. Ou seja, você vai estudar isso lá em fundações. Fundações, as tensões admissíveis do solo. Então, isso é importante, porque com isso você também vai refletir, ou seja, você vai também calcular a compactação. Você vai verificar qual a melhor compactação necessária feita naquele terreno ali, para você sim começar a fazer uma fundação rasa, uma fundação profunda. Aí tem que ser tudo calculado de acordo com o peso, né? O plano de carga de fundações aí da sua edificação. Ok? O que mais? Na unidade 3, seção 1, foi a unidade anterior, né, que nós falamos na aula anterior, basicamente nós falamos dos princípios de compactação, principalmente o ensaio que nós utilizamos, é o ensaio de Proctor, né, Proctor normal, modificado, intermediário, que está no meio ali, intermediário, falamos dos ensaios de compactação no campo, laboratório, né, e falamos também um pouquinho ali da curva de compactação, né? Como é que é feita essa curva de compactação e como é feita a interpretação ali do resultado dessa curva. Já na unidade 3, é o nosso interesse aqui agora, né? Unidade 3, seção 2, né? O que nós vamos estudar aí? Vamos estudar mais, né, aprofundado a técnica, né? Essa técnica de compactação. Ou seja, falar um pouquinho de energia de compactação, o dimensionamento dos equipamentos utilizados, qual o melhor dimensionamento, quantas passadas tem que dar aquele equipamento. Você acredita, pessoal, que o rolo, não imagina, né? Imagina vocês lá, um rolo, aquele rolo, quantas vezes que ele tem que passar ali? Né? Você tem fazendo o seu acabamento, da sua pavimentação ali, e aí quantas vezes? 100 vezes? 150, 200, 300? Calculado, pessoal. Então, vou mostrar hoje um cálculo aí, que vou mostrar para vocês quantas passadas tem que dar. Isso é feito um cálculo através ali, ó, do controle de compactação, tá bom? Então é importantíssimo, porque você não vai lá, Alessandra, vou chutar 50, e se essas 50 passadas ali não for suficiente? Então, através do cálculo, você vai saber qual a quantidade necessária, ok? E é importante isso aqui, ó, basicamente, determinar o controle de compactação, ok? Obras importantes, como obras de terra, aterro, pavimentos flexíveis, né? Pavimento flexível, não pavimento rígido, não, concreto, não. Pavimento flexível, né? Por exemplo, compactação daquele pavimento. Importantíssimo isso também, ok? O que mais? Então, os projetos, né? A necessidade dos nossos projetos aí da engenharia civil, pessoal, é grande, né? Tem muitas exigências aí, os projetos têm que vir uns projetos mais detalhados, mais especificados, para que você possa, né, passar por uma empresa especializada, por exemplo, de terraplanagem. Essa empresa sabe, com o projeto, né, que você vai passar isso, ele vai ver qual é a necessidade mesmo da compactação, do processo geotécnico a ser utilizado ali naquele pavimento. Então, basicamente isso aqui, ó, muitos equipamentos foram desenvolvidos, né, para suprir a necessidade, e a energia de compactação, nós vamos ver daqui a pouco a fórmula do energia de compactação, ele sofreu modificação, né? Eu falei com vocês ali que
Antigamente, né, por exemplo, vamos lá, antigamente tinha aquele peso soquete, né, o sapo, o famoso sapo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, era um peso, né, um peso pequeno, menor, né, e aí foi aumentando ali isso. E aí só começou a aparecer os equipamentos mais robustos, por exemplo, os rolos, né, os rolos e os compactadores mecânicos. Então, nós temos aí rolo liso, rolo pneumático, pé de carneiro, então tem vários equipamentos que eu vou mostrar para vocês. E cada equipamento você vai ver que tem uma particularidade, ok? Específica. O que mais? Essa modificação foi motivada principalmente devido ao quê? O aumento da produtividade na obra. Então, para você aumentar, como eu falei com vocês, imagina você fazer uma estrada de 100 km e utilizar um soquete, um sapo. Inviável, né, pessoal? Como é que vai ser a produtividade? Muito baixa. Quando você vai terminar isso? Não sei. Então, o que acontece? Você utiliza equipamentos mais robustos, maiores, para você ganhar na produtividade. E, claro, você ganha na produtividade, sua obra fica mais, teoricamente, mais econômica. Né? Apesar de você pagar um equipamento mais caro, mas você ganha em tempo. Então, isso é importante, ok? Que mais? A tabela aí é a que vocês viram, né? Na aula passada, eu comentei com vocês aí sobre os ensaios de normal, né? Proctor normal, intermediário e modificado. E a energia de compactação, a unidade é essa aqui, pessoal, é quilo. Vocês vão ver daqui a pouco a forma, vocês vão entender por que essa unidade, ó, quilo vezes centímetro dividido por centímetros ao cubo, ok? Então é a energia de compactação. Um ensaio normal, a energia de compactação é 5,7 quilos vezes centímetros por centímetro quadrado. O intermediário, 12,6. Então, são valores fixos, conforme a norma pede para a gente. 5,7, 12,6 e 26,6. Tá bom? Não tem que decorar esses números, não, pessoal. São números aqui dados através da nossa norma, ok? Que mais? O que é o conceito de energia de compactação? Quando você vê essa palavra aqui, ó, energia de compactação. O que ele é? É um esforço, né? Um esforço de compactação de um trabalho executado. Por quê? Por unidade de volume do solo, né? Unidade de volume do solo após a compactação. Então, ele tem uma fórmula bem tranquila aqui, ó. A fórmula é igual ao seguinte, ó. P, peraí, cadê minha caneta? Ok. É igual a P. P aqui é o peso do soquete. Qual é o peso do soquete ali? O peso que você está exercendo ali, ok? H é a altura de queda do soquete, ok? E o N e N maiúsculo, N minúsculo seria o quê, pessoal? O N maiúsculo é o número de golpes por camada. E o minúsculo é o número de camadas. Então, ó, N, número de golpes por camada, vezes número de camadas, ok? E dividido por V. V o quê? V é o volume, né? Representado pelo volume que eu falei com vocês, ó, unidade de volume de solo, tá bom? Então, basicamente, a fórmula é essa. Os dados são dados, você substitui e acha o valor. Daqui a pouco a gente vai fazer um cálculo, um exercício onde vocês vão calcular para mim a energia de compactação, e com a energia de compactação calculada, por exemplo, vamos imaginar que vocês acharam, é igual a 0,05 quilos. Tô na área, Alessandro. Beleza, Rojak? Valeu. Dividido por centímetros ao cubo. Vou imaginar que vocês acharam isso. Aí eu falo que vocês vão usar Proctor normal. Proctor normal já dei atrás para vocês, ó. A tabelinha aí aqui, ó. 5,7. Aí eu pergunto para vocês, quantas passadas tem que ser dado? Aí é tranquilo, aí você pega o 5,7, daqui a pouco vamos fazer um exercício, dividido por 0,05. Aí você vai achar o número de passadas necessário, ok? Número de passadas ali, número de golpes passadas, né? Que é necessário. Então é importante isso aí na hora de fazer o cálculo, ok? Da energia de compactação. Aqui tá umas tabelinhas também para vocês, para ajudar, né? As tabelinhas de auxílio. Por exemplo, ó, Proctor normal, o peso do pistão, né? O peso do pistão lá é 2,5 quilos do Proctor normal. Proctor modificado, 4,5 quilos. Intermediário, também, 4,5 quilos. E o Proctor de 12 golpes, também o mesmo peso do normal lá, 12,5 quilos, ok? Que mais aqui?
A altura de queda muda um pouquinho, só igual esses aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Vamos lá. O normal do 12 golpes, que é 30,5 centímetros, a altura de queda desse pistão aí. Queda, né, do peso do pistão. E o modificado intermediário são iguais, ó. 45,7, 45,7. Golpes por camada. Quantos golpes por camada? Então, vamos lá. 26 golpes, 55, 26 e 12. E quantas camadas necessárias? 3 camadas, 5 camadas, 5 camadas, 3 camadas. Então, é tabelinha que não precisa, vou dizer novamente, decorar, mas que vai auxiliar na hora de fazer o cálculo lá da energia de compactação, ok? E outra tabelinha também importante é o seguinte, é o tempo necessário para exercer a pressão. Okay? Então, por exemplo, ó, tempo zero, no tempo zero, a penetração é zero. Penetração, pessoal, em milímetros, ok? Quanto está penetrando aquele pistão? Quanto está penetrando? E a pressão, claro, teoricamente é zero, porque não está penetrando nada. Agora, 0,5 minutos, 1 minuto, olha aqui, já começa a ter, ó, penetração de 0,63 e uma pressão de 0,18 MPa. Aí, 1,27, 0,32. Aqui vai até 10 minutos. Olha aqui, a última minutos aqui, 10 minutos, onde eu tenho uma penetração de 12,7 milímetros e uma pressão de 1,42. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício onde a gente vai utilizar essa tabelinha também, tá bom? Então, Alessandro, de onde tinha tirado esses valores? Valores através de ensaios de laboratório, onde é feito, né? Feito e o pessoal consegue fazer através de fórmulas empíricas, conseguir achar esses valores que vai te auxiliar nos cálculos que eu vou mostrar para vocês, ok? O que mais? A influência aí da energia de compactação é importante, né? Nos parâmetros físicos dos solos, eu falei com vocês, né? A importância do teor de umidade, né? E a massa específica seca. Então, é uma relação, vocês viram lá atrás na aula anterior, onde eu tenho massa específica e teor de umidade. Onde aqui eu vou ter ali, de acordo com o gráfico, o traçado do gráfico, as informações que eu tenho, um teor de umidade ótimo, correto? Você lembra lá atrás? Teor de umidade ótimo, ótimo. E aqui eu vou ter uma massa específica máxima, né? Com o ρ de máximo, correto? Então, isso aqui também é tirado através do gráfico, né? De energia de compactação. E vocês olham, observam, olha aqui como é que o gráfico muda, ó. Ensaio Proctor normal. Olha como é que é feito esse gráfico. Vocês estão vendo que o teor de umidade aqui é maior. Olha a relação do teor de umidade. Olha o intermediário, como é que começa a diminuir. Ó. Se você pegar o máximo aqui, ó, já diminui. E olha o modificado, ok? Também diminui aqui. Ou seja, você vê que tem uma relação. Quanto maior o teor, ou seja, o ensaio de Proctor normal é o mais simples, né? Depois vem o intermediário, depois vem o modificado. O mais simples, vocês estão vendo que tem um teor de umidade ótimo maior, em relação, comparando mais sofisticado, mais que usa mais peso, tudo que é o modificado. Pessoal, que tem gente querendo entrar aqui, eu tenho que dar autorização. Não sei porquê, mas pedi autorização aqui. Beleza. Então, é importante essa relação, saber que a relação do teor de umidade ótimo, né? E o ρ de máximo está aí interligado aí com a minha energia de compactação, ok? Que mais ali? Então ele fala ali, ó, à medida que a energia vai aumentando, a massa específica do solo também aumenta com a redução do teor de umidade. Eu falei isso agora para vocês. Olha aqui, ó, a energia aumenta, ó, o normal está aqui. Aí eu passo para o intermediário, aumentei. O modificado, aumentei. Então, eu estou aumentando a energia. Então, eu vou chamar aqui de E1, E2 e E3. Ó, aumentei a energia. Teoricamente ou relativamente, o que acontece aqui? Minha massa específica seca aumenta. Lá, aumentou, diminuiu. Então, está aumentando. E meu teor de umidade diminui. Olha aqui o que eu falei com vocês. Ó, maior, intermediário e modificado menor, ok? Então é só lembrar disso. Você aumenta a energia, aumenta a energia de compactação,
Você aumentando a energia de compactação, você está aumentando a massa específica seca e diminuindo o teor de umidade, ou seja, reduzindo o teor de umidade, ok? É importante essa relação aí, ok? O que mais? Olha lá. Vocês começam a ver as características ali da eficiência, né, da compactação nos solos, né? Por exemplo, olha bem, vocês começam a ver pela letra, né? Letra A. Letra A aqui é um solo pedregulho, bem graduado, ok? Pouco argiloso. Depois, nós temos aqui, ó, o B, solo arenoso. O C, areia setosa. O D é silto argiloso. O E, aí começa a ter o B de novo aqui. Mas vamos lá, o E, silto pouco argiloso. O F, argila siltosa. E G, argila residual. Ou seja, observa para vocês verem que quanto mais o solo vai ficando mais fino, né? Você vai vendo que vai ficando mais grosso. Mais grosso, ele necessita de maior energia, correto? Aí tem maior energia. E ele, teoricamente, vai, correto? Ter também lá para vocês ali, teoricamente, ele vai ter maior massa específica seca e menor teor de umidade. Então ele fala, olha bem, podemos exemplificar, peraí que tem gente querendo entrar aqui, só um minutinho, ok, Yara, tá bom. Podemos exemplificar aqui a variação da massa específica pelo teor de umidade, né? Massa específica, né? Versus teor de umidade. Importante essa relação que eu falei com vocês, para dar energia ali, ensaiando diferentes solos. Então, isso aí são ensaios laboratoriais que foram feitos para esse pessoal e que o pessoal traçou, né? Como é que é o comportamento típico, né? Desse solo, por exemplo, esse solo, eu estou falando de A até G ali, como ele comporta, né? Em relação ao teor de umidade, massa específica, no grau de compactação, na energia de compactação dele, ok? O que mais? Aqui é a mesma coisa, já acabei de falar com vocês aqui, ó, não sei porque esse slide repetiu, mas é a mesma coisa, influência da energia de compactação nos parâmetros físicos, sempre eu falei para vocês, ó, aumenta a energia de compactação, ok? Está aumentando, ó, é 1, aumenta para 2, aumenta para 3. Você reduz o teor de umidade, está reduzindo, olha lá, está reduzindo, mas em compensação você aumenta a massa específica seca, ok? Só lembrar dessa regrinha, que a regrinha é importante, hein? É uma questão de prova aí. Que mais? Então, os valores, eu falei com vocês, por que é importante vocês traçar, ou seja, os exercícios com os valores, você começa a traçar aquela curva ali de teor de umidade vezes massa específica seca. Por quê? Porque na hora que você traça, né, essa curva maravilhosa que eu mostrei para vocês, ó, essa curva, por exemplo, vou passar por ficou feia aqui, mas vamos lá, curva assim, você vê só, o ponto pico, né, o máximo lá, o ponto lá da curva, o máximo da curva, você acha o seu W ótima, ok? E aqui no lado esquerdo você acha o seu Rho de máximo, ou gama, né? Vamos colocar as letras Rho, gama. Então isso depende muito da bibliografia. Então é importante isso, porque você consegue achar esses valores típicos, tá bom? Valores típicos. Então, por exemplo, vamos lá, olha bem. São valores que eu te falei com vocês. Ensaios, através de ensaios, surgiram esses valores como referência. Por exemplo, solos argilosos, olha W ótimo, a teor de umidade ótima está entre 25% e 30%. Olha o gama DSW, máximo, ou seja, peso específico seco máximo aí, 14 a 15 kN por metro cúbico. Solos siltosos, curvas abatidas e baixos valores, ou seja, tem baixos valores de gama, muito baixo. Então, curvas bem baixinhas, como eu mostrei com vocês, está lá embaixo, lá, bem abaixo aqui. Areias bem graduadas, tem um W ótimo e tem um gama SD máximo. Então, vocês olham a diferença. Areias finas argilosas, de 12 a 14 e 19, o meu gama SD máximo. Então, são valores que te ajudam, né? Valores que vocês ajudam aí, por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, utilize um solo argiloso, para que você vai calcular? Você pode calcular. Alessandro, está de 25 a 30, eu posso usar 25? Pode. Posso usar 26? Pode. 27? Até o 30 você pode. Então, é uma referência aí nesse intervalo aí. A mesma coisa aplica pelo gama SD máximo ali também, está entre 14 a 15
quilonewton por metro cúbico, ok? Que mais? Aí, tá lá. Olha bem a figurinha ali, ó, que eu mostrei para vocês. Ó. Podemos estimar uma previsão dos comportamentos desse solo quando submetidos ao processo de compactação, ok? Então, você começa a ver ali, pessoal, olha aí, protonormal. Olha esse solo aqui, ó. Por exemplo, meu pico máximo, né? O máximo aqui está mais ou menos aqui, ó. Se eu traçar essa linha, dá mais ou menos aqui, ó, 22. Olha aqui, ó, 22. Né? Tá mais ou menos aqui, ó. Vamos falar aqui, 22, ou 22, 2, alguma coisa, ok? Aí você pode pensar assim, aonde que está aqui? Vamos fazer uma relação. Por exemplo, esse aqui, ó, o intermediário. Se você pegar aqui, ó, fazer descer, ele está entre 20 a 21, que é 21. Então também tem outra relação. E o outro também você começa a fazer. Esse está bem próximo, né, pessoal? Um solo que você consegue, olha esse aqui, já 20. Então você vê que tem um solo já diferente. Ele não pega, né? Ele não pega nenhuma relação disso aqui, mas pode ser uma combinação. Pode ser uma combinação, por exemplo, de argila, solo argiloso com areia fina, uma composição de dois tipos. Por exemplo, silto argiloso não, mas, por exemplo, mistura de areias finas, né? Areias finas com argila, né? Aí daí 12 a 14. Não chegaria, mas o argiloso também não. Então, é um intermediário disso aqui, ó. Né? Porque, ó, não está nem entre 25 a 30 nem 12 a 14. Está entre aqui, ó, por exemplo, para vocês, ó, de 20 a 23, por exemplo. Ok? Então, é uma combinação entre solos argilosos com areias finas ali, argilosas lateríticas. Aí você consegue ter uma relação mais ou menos aí, como é que é esse valor. Aqui, presta atenção, cuidado com isso aqui, as unidades, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Opa, peraí que a caneta falhou aqui. Quilonewton por metro cúbico, mas olha o gráfico aqui, ó, que é quilo por decímetro cúbico. Então, tem que fazer as devidas transformações aí para chegar nos valores de referência, ok? O que mais? Então, ele fala o seguinte, olha bem, as areias puras, né, totalmente ineficiente a compactação. Imagina, pessoal, você jogar lá, né, uma areia, pega uma areia, joga uma areia, faz um teste aí, pega uma areia assim, não está molhada não, seca mesmo, coloca lá e tenta compactar ela. Praticamente impossível, né? Você vai ficar compactando e ela vai estar movendo para os lados lá. Aí, olha bem, já muda. Pega essa areia, começa a ficar jogando água. Joga água nela e começa a pressionar ela. Aí você já vê que ela já começa a receber uma boa compactação. Ó, tem muito terreno aí que vocês vão fazer escavação, vocês vão falar assim, nossa senhora, o terreno é muito arenoso. Como é que eu vou fazer uma compactação dele? Tem duas opções. Opção de você fazer uma mistura, né, uma boa mistura, combinação com outro material que atenda melhor a compactação, ou você fazer isso através de jogar água, aumentando o teor de umidade, você melhorando a compactação. Né? Agora, outra coisa que fala compensação, a argila, né? Já a argila responde, né? Ó, a argila responde bem. Né? A argila, você pega um material argiloso, um material siltoso ali, na hora de você fazer a compactação, ele já recebe muito bem ali a parte de compactação, ou seja, a eficiência dele de compactação. Então, vamos lá, olha bem. Nos casos de argilas muito plásticas, a tentativa do rolo compressor não permite que ocorra uma compactação eficiente. Por quê, pessoal? É a mesma coisa, pega uma argila, né, uma massinha, né, aquelas massinhas que você pega aquele material assim que você aperta, assim, ele dissolve todo na sua mão, coloque lá. Pega um rolo assim de fazer bolo, essas coisas assim que usa muito assim, e tenta fazer assim. Você vai ver que aparece uma massa de pão, né? Ele não vai ter uma compactação eficiente. Diferente de você pegar um material mais compacto, você começa a fazer e ele recebe bem essa compactação. Então, o material a ser utilizado, isso influencia muito. Por exemplo, Alessandro, qual é o melhor material para fazer uma base ou uma subbase de um aeroporto? Aí você tem que fazer o estudo. Estudo de quê? Qual o melhor material? Primeiro, saber qual a carga, que tipo de avião que vai estar aterrissando ali, qual o peso daquilo que vai estar recebendo ali, aquele material, aquela base ali, aquela subbase ali. Primeiro passo é isso, né? De acordo com o peso, né, o esforço, né,
verificar qual o melhor material que você vai ter que fazer a compactação, né? Vai fazer a energia de compactação e que ele vai responder melhor. Então é muito, muito, muito importante esse assunto de compactação, porque qualquer erro que você fizer ali, qualquer descuido ali de pegar um material que não seja eficiente, vai comprometer ali a sua rodovia, a sua estrada, a sua fundação e etc. Então, muito, muito importante isso aí, tá bom? Olha bem, o problema disso aqui da matéria orgânica, que ele fala o seguinte, ó. Se tivermos no nosso solo a presença de matéria orgânica, o que você acha que aconteceria no processo de compactação? Olha bem o problema. O aumento da parcela, né, da fração de matéria orgânica, produz o quê? O que vai produzir? Uma redução da massa, ou seja, diminui a massa específica seca, né? A parte rho de S, ou máxima, vou colocar máxima aqui, né? Gama de máximo que ele chamou lá, né? Mas tá bom, pode ser o rho mesmo. Máximo da compactação e ao mesmo tempo aumenta o que? A compressibilidade do solo. Essa compressibilidade do solo, pessoal, não é bom não. Ou seja, isso é prejudicial. Por isso que a matéria orgânica tem um problema se você conseguir material com muita matéria orgânica e você quiser usar ela como fundação, né? Uma fundação, um reaterro de algum talude, de alguma barragem, imagina. Se você usar uma fundação lá com material orgânico, ele vai ser muito compressível, né? Ele vai ter a compressibilidade muito alta. E aí isso não é benéfico. Imagina sua fundação começar a ter essa compressibilidade e ela vai, com certeza, gerar o recalque. Isso você não quer, tá bom? O que mais? Se a fração, neste caso, se a fração for inferior a 10% da massa específica seca, diminuirá consideravelmente. Então, ou seja, aí você tem que traçar o gráfico, né? Se ela diminuir ali, ó, né, for inferior ali a 10%, ou seja, a matéria orgânica for inferior a 10%, logo, teoricamente, a massa específica vai diminuir consideravelmente, ok? Então, ele fala da mesma forma, o teor de umidade ótimo aumentará, meu W ótimo vai aumentar com o aumento da matéria orgânica. Então, isso também não é bom. Estou falando, isso é prejudicial para a sua construção. Então, por isso que é muito importante na hora de você selecionar um material e evitar, né? Evitar de pegar esses materiais contaminados, materiais que têm matéria orgânica. Você tem que analisar isso para ver se esse é um material puro ou um material já contaminado, um material misturado. Cuidado com isso. Equipamentos que utiliza, né, para executar ensaios de compactação. Então, ó, pessoal, eles são divididos em 3 categorias. Quais são as categorias? Primeiro, os soquetes, né, que são basicamente os materiais, equipamentos manuais, vou mostrar para vocês o sapo, por exemplo. Os rolos estáticos, eu vou mostrar exemplo de rolos estáticos para vocês. Agora tem os rolos vibratórios, por exemplo, pé de carneiro ou outros equipamentos aí. Então, são equipamentos divididos em categoria e cada equipamento dele tem uma energia de compactação específica, né? Vamos lá, Alessandro, o rolo vibratório gera a mesma energia que o soquete? Nunca, né? Posso fazer uma compactação com soquete, mas eu falei para vocês vão ter muito a produtividade baixíssima. Imagina quantas vezes vocês vão ter que socar aquilo ali com um soquete ou um sapo ali, por exemplo, para você chegar na energia necessária que um rolo vibratório permite fazer. Então, é importante. O que mais? Então, vamos lá, vamos dividir isso para vocês. Olha os soquetes aí, ó. Você já deve ter visto, né, pessoal? Muito utilizado isso aí. Pequenas áreas, por exemplo, na usina ali tem algumas áreas ali que a gente não consegue passar um rolo, áreas pequenas, específicas, aí tem que usar isso, usar um sapo, né? Basicamente um sapo. Ou você, por exemplo, vai fazer uma escavação, né? Você faz uma escavação, e aí vai passar uma malha de aterramento, jogar uma malha de aterramento lá. Aí você vai reaterrar. Você vai reaterrar, jogar terra por cima, bater com a pá assim, falar assim, tá bom, já reaterrei, tá pronto, deixa isso aí. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que, com o tempo, vai passar ali veículos ou outro tipo de pesos ali, e a chuva também vai começar a lavar. E aí é que vai começar a aparecer cratera no local onde você escavou.
Então, por isso é importante você reaterrar e fazer a devida compactação. Ok? O solo compactar ali, ficar mais compacto para evitar esses problemas aí futuros. Okay? Então, os soquetes, o que eles são? Olha bem, são equipamentos compactos, né, pequenos, mais tranquilo, aqui, ó, manual mesmo, ok? Utilizados em locais de difícil acesso, por isso que eu falei, locais pequenos, restritos aí, que vocês têm que utilizar, podendo ser manuais ou mecânicos, né? Tem aqueles que você liga, né, pessoal, ligado a diesel, aí você aperta o botão e ele começa a vibrar ali. E tem outros que você faz na parte manual mesmo. O que mais? Ó, ele também pode ser utilizado compactadores mecânicos automáticos, né? Que é o nosso sapo, né? Que você utiliza muito aí. Hoje você começa a ver aí, por exemplo, obras da Copasa, né? A Copasa vai, escava, né? Passa uma tubulação ou faz uma manutenção de rede e aí depois que a Copasa faz, reaterra e usa o sapo aí para fazer a devida compactação do local que foi escavado, ok? Algumas limitações dos soquetes estão relacionados ao quê? As camadas compactas, ok? Tem esse problema que você vê aí em relação às camadas ali. Então, se você for ter muita camada para fazer a parte de compactação, tem essa limitação. E elas devem ter o quê? Ó? De 10 a 15 centímetros para solos finos e 15 centímetros para solos grossos, ok? Então, as camadas para fazer a devida compactação tem que variar de 10 a 15 centímetros para solos finos e 15 centímetros para solos grossos, ok? Para fazer essa devida compactação. O que mais? Os rolos estáticos. Você já deve ter visto aí, ó. Já deve ter visto aí em várias obras. Obras, por exemplo, essa BR-381, ampliação aí dessa obra aí que não termina nunca, mas já deve ter visto esses equipamentos aí na beira da estrada. O pessoal está fazendo, utilizando. Então, eles são o quê? Eles são representados aqui, ó, por alguns equipamentos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ó. Por exemplo, o pé de carneiro, o rolo liso de roda de aço e o famoso pneumático, ok? Existente também. O pé de carneiro, ele tem adequação, ou seja, ele tem as particularidades dele. Por exemplo, eles são adequados para camada com 15 centímetros de espessura e número de passadas, ou seja, passa uma vez, passa duas vezes, que varia de 4 a 6 passadas em solos finos e de 6 a 8 passadas para solos grossos, ok? Então, olha bem, quantas passadas tem que ser, sendo muito indicado para solos não arenoso. Não arenoso. Se o solo arenoso já não é o ideal. Então, solos que não é não arenoso seria o ideal. Promovendo um maior entrosamento entre as camadas pós-compactação. Quando faz a compactação, passa as camadas ali, vamos imaginar, 6 camadas, por exemplo, aí você vê que o solo ali, né, as partículas têm um maior entrosamento, a união aí dessas partículas aí, né, entre as camadas que é feito essa passagem desse equipamento. O que mais? O outro, tá aqui, mesma foto. Eles são equipamentos robustos, né, grandes, equipamento pequenininho, por isso que eu falo. O preço, tem que verificar aluguel, porque agora, quando a empresa é especializada em terraplanagem, já tem essa frota de equipamentos com eles, ok? Então, são equipamentos robustos, compostos por cilindros metálicos com protuberâncias. O que é essa protuberância que ele fala, pessoal? É isso aqui, ó, essas coisinhas para fora aqui, ó. Que isso aqui, se você olhar, parece mesmo um pezinho, Então, por isso que fala o pé de carneiro. Por isso dá o nome de pé de carneiro, que é essa protuberância nesse cilindro metálico. Então, tem um cilindro e nele saem umas coisinhas para fora aqui, ó, umas protuberâncias, ou seja, umas saliências, né? Que isso é o famoso pé de carneiro. É em formato troncal cônico com 20 centímetros de altura. Então, basicamente aqui, ó, esses pezinhos aqui, ó, tem 20 centímetros de altura aí, ok? A eficácia, né? A eficácia em sua utilização está relacionado com a pressão e a área do contato de cada pé. Claro, o que está exercendo aqui é o pezinho que passa, que fez a passada no solo aqui, ó, olha a marca que ele fica aqui, ó, ok? Então é a pressão que está exercendo ali na área de contato do pé, aquele pezinho ali, no solo, ok?
Então, com o peso do rolo, o número de pés ou tambor que estão em contato com o solo. Então, se esse tambor aqui tem X número de pés, é esse X número de pés que está exercendo a pressão no solo na hora que faço o contato, ok? O que mais? Rolo liso. Rolo liso. Rolo liso, você também já deve ter visto, né? É um cilindro lá, ok? Um cilindro aqui, onde você vê ali essa parte aqui oca, né? Inicia a oca aqui. Então, esse equipamento aqui, essa peça aqui liga na peça de lá. E aqui é o nosso rolo liso, onde que faz a passada. Então, olha bem. Eles são indicados para quê? Para camadas com espessura de 5 e 15 centímetros, com 4 a 5 passadas. E é muito indicado para onde? Olha bem, aí, vocês veem a diferença, ó. Em base de estradas e capeamentos. Por exemplo, aqui em Patinga, aqui, né? Nesses últimos meses aí, tá fazendo, né? Praticamente todo o capeamento da cidade aí. Né? E vocês vão ver que deve observar aí que tem esse equipamento aqui, ó, sendo muito utilizado. Né? Praticamente fazendo ali o capeamento ali, depois passa o rolo liso ali para fazer a devida compactação desse material, ok? Ele fala, ó, onde os solos sejam arenosos, pedregulhosos ou compostos por agregado graúdo. Então você joga ali o asfalto, né? Praticamente estão jogando ali o asfalto, joga o asfalto e depois começa aquela passada, né? A compactação ali. E tem que fazer boa, né, pessoal? Tem que fazer boa, porque se não fizer uma boa compactação, o número de passadas correta, o que vai acontecer? Vai vir chuva, tudo, e vai dar problema na cidade. Ou seja, vai começar tendo os problemas de afundamento, os problemas de borrachudo, tudo que acontece aí na estrada, tá bom? O que mais? É o cilindro de oco, né? Eu falei com vocês, cilindro oco de aço, ok? Preenchido ou não por areia umedecida, pode ser que por dentro ele é umedecido por areia, né? E ou água. O objetivo, o que é o objetivo de fazer isso? Aumentar a pressão. Então, se você jogar aqui dentro, aqui, ó, você preencher aqui de areia aqui, o que acontece? Aumenta o peso. E com o peso, a hora que você fazer a passada ali, ele aumenta a pressão, ok? Então, em solos finos, o peso do rolo varia em função da baixa ou da alta plasticidade, ok? Da alta ou da baixa plasticidade, de acordo com esse solo fino. Vamos imaginar com argila. Opa, é uma argila com alta plasticidade. Então, esse peso do rolo tem que ser variado. Tem que fazer essa variação devida. Por isso que é importante, a empresa especializada, quando ela pega o serviço para ser executado, ela já sabe qual tipo de material que ela vai jogar ali, né? E qual tipo de adaptação que ele tem que fazer no equipamento, né? A adaptação correta ali para fazer a devida compactação. O que mais? Em solos de baixa, olha bem, em solos de baixa plasticidade são usados rolo de 7 toneladas, tá vendo? E para alta plasticidade, rolo de 10 toneladas. Então, tem essa diferença, como eu falei, só devido à plasticidade aí do solo. O que mais? Quanto à utilização dele, ele apresenta pequena área de contato, devido ao quê? Devido às dimensões do rolo e as partes que tocam no solo. Na hora, pessoal, é um rolo. O que está encostando no solo agora é só a parte, né? Por exemplo, só isso aqui, ó. Vamos imaginar que só essa parte pequena aqui, ó. Né? Uma parte restrita aqui. Ele vai, passa, depois sai. Aí vai outra parte, passa. Então tem uma área muito restrita ali, que está tocando mesmo no solo ali na área de contato. E ele fala, ó, em solos muito mole, né? Muito mole, ele afunda, dificultando a tração do equipamento, sendo essa a desvantagem. Então, imagine você pegar um solo ali muito mole e começar a querer utilizar esse rolo liso. Vai ter problema, porque vai dificultar ali a tração do veículo, né? A tração do equipamento, e aí é uma desvantagem dele de não utilizar solos moles, esse rolo liso, ok? O que mais? Rolo pneumático. Vocês também já devem ter visto, ó. Isso aqui, ó. Olha aqui os rolinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rolinhos pneumáticos. São muito utilizados na compactação de solos finos e arenosos
E também, olha a vantagem, você deve ter visto aí também, no centro de Patinga e outros bairros aí, que foi feito aí o recapeamento aí da cidade. Capas asfálticas, bases e subbases de estrada. Então, utiliza muito, muito, muito esses rolos pneumáticos, ok? Recomendados para camada com 40 centímetros de espessura. Sua eficiência na compactação está relacionada com a área de contato, pressão dos pneus e peso do equipamento em si. E cabe ressaltar o quê? Que os pesos muito elevados podem causar ruptura no solo. Claro, imagina se esse solo assim não aguenta. E aí você coloca um equipamento muito pesado ali, aquele rolo ali, aquele pneu ali passando ali, ele pode fazer uma ruptura do solo, que não é adequado. Então tem que tomar muito cuidado, tudo calculado. Qual o rolo pneumático que você vai utilizar? Qual o peso disso aqui? Tudo isso é dimensionado, ok? Rolo vibratório. Esse já começa a vibrar, né, pessoal? Isso parece um rolo liso, olha assim, né? Só que ele começa a vibrar. Né? Ele fica ali, ele está lá passando lá, só que ele está vibrando. Quando ele está vibrando, ele está exercendo mais uma energia adicional ali de compactação. Né? Então ele fala aqui, ó, no caso dos rolos vibratórios, a compactação do solo é consequência da vibração do equipamento. Ele está vibrando, vibra, e aí está gerando a compactação. Sendo eficientes solos arenosos, camadas em até 15 centímetros de espessura, dessa forma apresenta grande vantagem sobre os pés, o pé de carneiro e os pneumáticos. Então tem uma vantagem, né? Vantagem por quê? Porque em solos arenosos, já no outros lá, já não é tão vantajoso assim. Então por isso eu falo, cada tipo de solo vocês têm que analisar qual o melhor equipamento a ser utilizado, ok? E a frequência de vibração desse rolo aqui possui um efeito singular no processo de compactação, todavia o uso incorreto causa supercompactação, que você não quer. Se você começa a colocar ali uma energia, né, uma frequência alta de compactação, de vibração, ele vai gerar uma supercompactação. E aí seu solo pode, por exemplo, como eu falei com vocês, fazer uma ruptura dele. É o que você não quer, tá bom? Então tem que tomar cuidado isso também. Mas aí um exemplo rapidinho para vocês só entender aqui um conceito, basicamente os conceitos. Pessoal, olha bem. Podemos escolher o equipamento mais adequado com base dos materiais, né, nos materiais naturais. Então, olha bem, se tivermos solos coesivos, como siltes e argila, que são solos muito coesivos, com coesão grande, são utilizados o quê? Rolo, pé de carneiro e rolo conjugados. Então, lembrem, solos como silt e argilas, vocês utilizariam esses equipamentos aqui. Isso dá pelo fato de que a parcela das partículas finas e muito finas, a força da coesão é muito presente, ou seja, são materiais muito coesivos, ou seja, uma coesão alta. Se você calcular essa coesão, você vê que é um valor muito alto. Já no caso dos solos granulares, né, os solos mais soltos, granulares, não existe coesão, porque são soltos, né? Não existe aquela força de coesão, ou ela é mínima. Porém, há atrito interno entre os grãos. Então, ó, tem um grão aqui, tem um grão aqui, tem um grão aqui. Então, dentro aqui tem um atrito. Sendo indicado o quê? Rolo liso vibratório. Eu falei para vocês, o solo, por exemplo, arenoso, né? Arenoso aqui, ó. Uma areia, uma areia, uma areia. Por dentro há um atrito dentro desse grão. E aí você usaria o rolo liso vibratório. Tá bom? Então isso aí é só para vocês entenderem qual é o melhor equipamento para um tipo de material que vai ser aplicado, ok? E cabe ressaltar que os parâmetros de coesão e ângulo de atrito caracterizam o quê? A resistência dos solos, né? Então, quanto maior a coesão, quanto maior o ângulo de atrito, vocês vão calcular lá em mecânica avançada a resistência dos solos, ok? Aí usa aquelas fórmulas loucas lá da resistência dos materiais, mas voltada a solos, ok? Então, para a mistura de solos, materiais coesivos,
e granulares em proporções variáveis, né? Que não possuem o predomínio de uma ou outra fração, são indicados o quê? O rolo pé de carneiro vibratório aí. Interessante, né? Não o rolo pé de carneiro estático, não. Vibratório mesmo, ok? Porque ele vai estar lá, né, passando o pezinho de carneiro, mas vibrando. Então, é outro tipo de energia de compactação. Outro tipo que pode ser utilizado são rolos pneumáticos com rodas oscilantes, ok? Então, o que é isso aqui, ó? É um rolo pneumático, né? As rodas são oscilantes, ou seja, você consegue fazer a variação dela ali. Se a mistura tiver o quê? Olha bem, argila, silt e areia. Se começar a ter essa mistura aqui, você usaria esses rolos pneumáticos ali com rodas, né? Aquelas rodinhas que eu mostrei para vocês, por exemplo, 5, 6 rodinhas. Vamos lá, outra. Na dúvida de qual equipamento usar, o que você recomenda? Olha a recomendação aqui prática. Rolos pneumáticos pesados, com grande diâmetro de largura para qualquer tipo de solo. Mas aí, pessoal, eu falei com vocês podem estar usando equipamento, talvez não um equipamento mais caro e não necessário. Vocês podem conseguir otimizar o equipamento, né, o custo desse material, do equipamento, né, que vocês vão utilizar, se vocês conseguirem identificar o tipo de solo e falar assim, não, vou usar esse equipamento porque ele é o ideal para ele. Em vez de você usar um equipamento aí, ó, pneumático pesado, né, e grande diâmetro e largura, e você vai falar assim, opa, estou gastando um recurso desnecessário. Mas só uma dica para que vocês tenham conhecimento. Controle de compactação, né? É importante isso aí. Por quê? Porque, olha bem, não adianta vocês querer só conhecer equipamento, material, né? Você tem que fazer um controle, né? Controlar isso. Né? O que você vai fazer o controle? Laboratorial, verificar isso através das fórmulas e ensaios. Então, é importante isso ser considerado. Por exemplo, olha bem, a forma adequada ali que você tem que considerar. Por exemplo, o tipo de solo. Isso que eu falei a vocês. É um solo siltoso, é um solo argiloso, é um solo arenoso e tipo de solo que você vai adotar, ok? Espessura e entrosamentos a camadas. Opa, a espessura é 30 centímetros, a espessura é 40 centímetros. Quantas camadas são? Quantas passadas que vai ser necessário? Então, isso também é importante para vocês também adotar. Outra coisa, número de passadas. Quantas passadas são necessárias? 1, 2, 3, 4, 5, 6 passadas. Então, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício, vai ver que vai dar muitos números de passada. Mas é assim mesmo, tem que ser feito o cálculo, ok? Tipo de equipamento. Qual equipamento você vai adotar? Rolo estático, vibratório ou manual, por exemplo, soquete. Então, isso também tem que ser também verificado. O que mais? Umidade do solo, importante, né? Na hora que você fazer um ensaio laboratorial lá, qual o valor da umidade do solo que tem que ser adotado. Então, isso também tem que ser importante. Grau de compactação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu já falei com vocês lá na aula passada da fórmula do GC, né? Grau de compactação. Então, é também importante isso aí de ser calculado, ser verificado. E que mais? E aí, algumas medidas e cuidados aqui a ser tomados aqui no processo de compactação, que é o seguinte. Vamos lá, por exemplo, aqui, algumas medidas aqui. Ó. Por exemplo, ó, a espessura da camada lançada não deve exceder a 30 centímetros, sendo que a espessura da camada compactada deverá ser menor que 20 centímetros. Okay? Então, a primeira regrinha a ser adotada aqui. Primeira regrinha. Segunda, deve realizar a manutenção da umidade do solo o mais próximo possível da minha W ótima, ok? Umidade ótima do material. Depois, o que eu adoto? O terceiro passo a passo. Deve garantir a homogeneização do material a ser lançado, tanto no que se refere à umidade quanto ao material. Se você tiver dois tipos de materiais, por exemplo, só tem que fazer a homogeneização, né? Verificar que esses dois materiais aí vão ser homogêneos, não vai ter assim, que vocês consigam, tá, aqui eu estou vendo a argila que eu vou ter o silt, não. Tem que estar bem homogeneizado. E o quarto passo aqui é o seguinte, deve ser feita
passagem de compressor, né? Por exemplo, os compactadores sobre a camada até que não consiga imprimir marca no solo. Então, também é feito isso através dos processos de compactação. Os cuidados, né, que vocês têm que adotar aí para fazer esse processo de compactação. Vamos lá. Exemplo 2 aqui também para fixar. Vamos entender na prática como deve proceder o controle, né? Cadê? Peraí, minha caneta falhou. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Controle de compactação. Tá aqui, ó, controle de compactação. Utilizando como exemplo a execução de um aterro, né? Você vai calcular lá um aterro lá. Inicialmente é feito o que? A coleta de amostras, você vai coletar algumas amostras de solo no local do empréstimo. Você vai lá no empréstimo que você conseguiu, você fez um acordo lá e vai tirar amostras desse solo. Logo em seguida são executados aqui os ensaios de compactação em laboratório. Você vai ao laboratório fazer os ensaios de próprio normal, modificado, intermediário, ok? E com base nos resultados é gerado o quê? A minha famosa curva de compactação. E aí você consegue achar o meu teor de umidade ótima e meu peso específico seco máximo, tá bom? Então aí você utiliza isso através de tudo, já estou falando com vocês, através de ensaios de laboratório. O que mais? À medida que o aterro for executado, é necessário você verificar o quê? Em cada camada compactada, qual seria o teor de umidade empregado, comparando o que você obteve, né, lá em laboratório. E aí, a relação, né, esse valor aqui que você vai obter do teor de umidade para cada camada compactada tem que ter essa relação aqui, ó. W, umidade do campo, né, tem que ser, por exemplo, menos 2% da umidade ótima ou, no máximo, mais 2%. Por exemplo, vamos imaginar, deu 10%, né? 10%. Então, ele pode ser ou 12% ou 8%, tá? Tá nessa relação aqui, ó. Aí ele está na sequência. Então, isso é importante vocês. Isso vocês vão conseguir aonde? Através do laboratório, ensaio de laboratório. Também é necessário determinar o peso específico seco do solo no campo com o laboratório. E com isso, nossa sessão anterior que nós falamos com vocês, você define o famoso GC, o grau de compactação necessário, ok? Vamos lá. Bora aí, só um minutinho. Então, se não for atendido, se você fazer lá os seus ensaios, todas as especificações, não for atendido, ou seja, não der os valores, por exemplo, menos 2 ou mais 2, você tem que fazer uma nova compactação, ou seja, reiniciar o ensaio. Pegar a nova amostra de solo, fazer a devida verificação para ver onde que foi o erro. Pode ser um erro que você mascarou o ensaio e aí você não conseguiu essa relação de mais 2% ou menos 2% da minha umidade de campo, ok? Então, isso aqui é importante também ser verificado na hora de fazer o ensaio diretamente no laboratório. O que mais? Ensaios. Ensaios, eu falei com vocês, né? Para vocês fazerem o controle de compactação, vocês têm que fazer o controle, né, do teor de umidade. E o teor de umidade, eu falei com vocês também, comentei já em unidades anteriores, que tem vários, né? Tem o speed lá é muito fácil, né? Do cilindro, que eu falei com vocês, joga uma ampola, um cilindro, e aí tem a combustão, né? A reação do elemento lá com a umidade, aí você consegue tirar o teor de umidade desse material. O método da frigideira também é outro tipo de método que você pode utilizar no campo, né? Um ensaio específico de laboratório. E um ensaio de peso específico, nós falamos também vários para vocês. O frasco de areia, o cilindro cortante, tem outros mais modernos também, pessoal, mas aí é já que vocês nem vão utilizar, né? Que são através de emissão de raios gama e nêutrons. Só que isso aí já é uma coisa mais complexa aí, a gente não utiliza isso, porque ele utiliza através desse ensaio aqui, ó, que muito utiliza nos Estados Unidos aqui, ó, arte nuclear, né?
mistura nuclear e aí começa a jogar a emissão desses raios gama e nêutrons aí para você achar o peso específico do material, ok? A gente utiliza muito, como eu falei com vocês, o frasco de areia e o cilindro cortante também se utiliza bastante. Vamos lá, uma das maneiras mais praticadas para você ter o grau de compactação, foi o quê? Foi você, por exemplo, atingiu na construção de um aterro experimental, previamente, né, no local desejado, ou mesmo vocês usar aí, ó, próprias camadas que sofreram compactação para essa finalidade. Então é importante isso aí também ser verificado para quê? Para você ter um correto, né, grau de compactação desse material. E, vamos lá, uma informação importante aqui, do controle de compactação. Você tem que fazer uma rotina disso aí. É através dessas normas aqui. São normas através do DNE, né, que é Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Vocês estão vendo que a maioria desses ensaios, né, de solos, tudo, não são poucos, né, vinculados à BNT, à NBR. São maioria, né, vinculados a ensaios aí desse órgão, né, do Departamento Nacional de Estrada e Rodagem. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, aqui o 04994, né, que fala sobre controle de compactação, e o 12994, que ele fala o seguinte: a prática de um ensaio de compactação e um controle da massa específica para 1.000 metros cúbicos compactados. Tá bom? Então, ele faz esse controle aí através desses órgãos aí regulamentadores. E ele fala, ó, no caso de solos finos, argila, tudo, o controle de massa específica deve ser feito para cada 100 metros de extensão, né, alternativamente centro e bordos. Então, isso é importante. Ó, você está lá com estrada, né, uma estrada lá de 10 quilômetros, né? Sabe, que você está utilizando ali, por exemplo, solos finos. Então, a massa, os controles, né, que você vai fazer de massa específica ali, tem que ser feito a cada 100 metros de extensão, ok? Tanto alternando aí o centro e os bordos aí, por exemplo, das rodovias ou das estradas que vocês estão fazendo. Então, tem que ser feito esse controle. Por isso que quando uma pessoa ou uma empresa faz essa construção de estradas, você vê que o controle de laboratório, né, ensaios que é feito em campo, tanto no laboratório, são muito rígidos. Eles são bem feitos isso aí. Tem que fazer essa rotina, porque senão, como é que você sabe que aquilo que você está executando está de boa qualidade? É através de ensaios que você vai garantir isso aí, beleza? Mesma coisa do concreto, né? Vocês vão estudar lá concreto amado e etc. Vocês fazem lá o FCK, o slump test, tudo etc. Para quê? Para você ter certeza que o concreto que você lançou lá é de boa qualidade e também é um concreto que você vai atender conforme a especificação do projetista, beleza? Outro exemplo, vamos lá, outro exemplo que ele fala. Para a construção de um aterro experimental, devemos inicialmente fazer o quê? Ó? Escolher a área regularizada e compactada. Então, você vai pegar uma área lá, onde já está toda regularizada e compactada. Logo em seguida, você lança, né? Você vai lançar camadas do aterro experimental, adotando faixas com dobro de largura do rolo compressor. Então, você vai pegar faixas com o dobro de largura do meu rolo compressor. Isto é para que ele passe de um lado, né, percorra o trecho experimental e volte pelo outro tantas vezes for necessário. Então, estão duas faixas, ó. Tá, o seu rolinho está aqui, ó. Vamos imaginar que esse bonitinho aqui, ó, é o seu rolo. Então, o rolo seu vai lá, depois ele volta, vai cá. Então, ele faz isso aqui, ó, quantas vezes puder, né? Ele vai fazer isso. A espessura da camada, inicialmente fofa, aí ó, está falando que a camada fofa terá até 25 centímetros, sendo rigorosamente controlada. Então, tem um controle rigoroso ali da espessura de camada, ok? Aí que ele fala, ó, cada trecho terá uma umidade mais próxima à ótima. Então, cada trecho vai ter uma umidade ali, que está muito próxima ao meu W ótimo, né? Ótima, ou H ótimo, ok? Possível, sendo determinados pesos específicos secos, né? E umidades ao final de 2, 4, 8, 16, 32 passadas. Então, com isso, pessoal, se ele faz lá, ó, 2 passadas, calcula, né, o peso específico e o teor de umidade. 4 passadas,
teor de umidade, PCC. Até 32 passadas. Aí você vai ter resultados. Com resultados você pode criar, né, ou plotar um gráfico, que está aqui, ó. Por exemplo, lá. Por exemplo, ele fez lá um gráfico para vocês, ó. 2 passadas, ok? 2 passadas, 8 passadas, 16 passadas. Beleza? E aí você traça, ó. Por exemplo, aqui, ó. O que é o meu gama D máximo? Aqui, ó. Ele já fixou para vocês que o gama D máximo está aqui, ó. E ele coloca aqui, ó, que essa curva aqui, o H está próximo ou igual do ótimo. Já aqui o H está menor, o seu teor de umidade está menor que o ótimo. E aqui está maior que o ótimo. Em que? Vamos lá que ele fala o seguinte, presta atenção aqui. A partir dele, podemos escolher o número de passadas, está aqui o meu número de passadas. Opa, peraí só um pouquinho. Opa, número de passada versus, né, o meu peso específico seco. Necessários para compactar o aterro, lembrando que o aterro experimental pode ser repetido para cada tipo de solo e equipamentos disponíveis. Então, ele vai especificar para vocês, vai traçar os gráficos para vocês com resultados que é dado, ok? E aí, com isso, a gente consegue fazer o cálculo, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o cálculo da energia de compactação e o N, número de passadas, né, vou colocar aqui, passadas necessárias do equipamento a ser calculado. Então, aí você consegue detalhar melhor qual o melhor equipamento e quantas vezes que ele tem que ser passado para você compactar aquele aterro. Né? Por exemplo, ele está dando exemplo do aterro experimental. Mas a gente vai adotar no exemplo outro tipo de material, aterro, para a gente fazer esse devido cálculo, ok? O que mais? Então, essa figura anterior ali é só para mostrar algumas etapas, né? Uma das curvas ele fala o seguinte, ó, que o gama D máximo, né? Qual será o gama D máximo para os esforços a partir de um lado, dado equipamento de compactação. O gama D máximo, né, o famoso peso específico seco máximo do laboratório, poderá ser igual ou superior a esse valor, vai depender muito, né? Então, tomara que seja igual ao valor obtido lá do laboratório, mas se não, vai ser superior a esse valor. No caso de ser inferior, o que ele fala? É o seguinte, olha bem, presta atenção. Deve ser determinado o número de passadas necessário para que o equipamento leve o peso específico desejado. Então, olha bem, se meu gama D, ok? Gama D máximo, ok? Gama D máximo. Do campo, né? Vamos falar de campo aqui, o campo. For igual o gama D máximo de laboratório, ok, maravilha, ótimo. Se ele for maior que o gama D de laboratório, também melhor. Agora, se ele for gama D máximo do campo menor, olha bem, menor que do laboratório, que você vai tirar através do ensaio de laboratório, aí você tem que determinar isso aqui, ó, o N, o número de passadas, para que você passe novamente em cima do equipamento, em cima desse material, e você consiga levar esse valor para ele igualar ou ser maior que o meu gama D máximo de laboratório. Tá bom? Então tem que ser isso aí, ok? Para certificar. Aí ele fala ali, ó, se gama D máximo de laboratório for superior ao gama D máximo do aterro, então o equipamento utilizado deverá ser alterado para outro. Tem que buscar um equipamento ali que seja adequado para que você faça essa verificação. Você melhore esse peso específico seco máximo aí do seu material. O que mais? Se o gama D máximo do aterro estiver próximo ao gama D máximo do laboratório, com uma variação ali pequena do gama D máximo, peraí, só um pouquinho, gama D máximo, então a energia de compactação, que você interessa, isso aqui, a energia de compactação, obtida pelo equipamento, será considerada adequada ao ensaio de laboratório. Então, que você tenta chegar ali, né, o campo muito bem próximo ali ao do laboratório. Aí, bem, lembre-se, os copos de prova, os famosos CPs, né, copos de provas, compactados na umidade ótima, não corresponde à resistência máxima. Então, não confunda que ótima, umidade ótima, está ligado à resistência máxima, não. Mas sim, as máximas resistência estável
Isto que não varia muito com a saturação complementar. Então, o que nós temos aqui? Ó? A minha W ótima sempre vai estar relacionado igual o meu peso específico máximo. Sempre. No gráfico que eu for adotar de energia de compactação ou de compactação, a minha umidade ótima sempre vai estar ligado ali a minha peso específico seco máximo. Então não vai estar correspondendo ali a resistência. Hoje falando que se eu estou ali minha ótima umidade, eu vou ter a melhor resistência máxima do solo, não. Okay? Ela vai ter um peso específico máximo, onde eu vou fazer o devido cálculo, né, de energia de compactação e ver se esse solo é resistente ou não, necessário melhorar essa compactação. O que mais? Que mais que ele fala do CBR, né? O famoso SAI que a gente utiliza, que é o SAI da Califórnia, que eu falei já com vocês também. A compactação aplicada a pavimentos flexíveis e bases de pavimentos utiliza o famoso CBR, né? Tá aqui, ó. CBR ou vou chamar para vocês, na parte do Brasil, Índice de Suporte Califórnia, tá bom? Califórnia, Bill, Rachel, que é a mesma coisa que é um SAI americano, né? Que foi adotado aqui também no Brasil através das normas regulamentadoras de estrada e rodagem. Então, é usado o ISC, Índice de Suporte Califórnia. Então, ele era muito útil, né? Projeto rodoviário, onde é necessário medir o quê? A resistência à penetração do solo. Quanto que é a penetração para que esse solo faça a penetração? Por exemplo, você penetra, quanto está resistindo? Qual a resistência dele? A partir da capacidade de suporte das bases compactadas. Ou seja, como é que essa base aqui embaixo, para ela compactar, e você está fazendo uma pressão e ele está penetrando. Qual a resistência dele? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês esse ensaio. Então, olha bem. Uma das características desse ensaio é você dividir em etapas, ok? Então, vamos lá. Vamos falar as etapas aí de compactação, por exemplo, de pavimentação. Primeiro, você vai determinar a umidade ótima do peso específico seco máximo, ok? Então, primeiro, é fazer aquele bonito gráfico e tirar umidade ótima e peso específico máximo. Depois você vai determinar as propriedades expansivas desse solo, se ele é muito expansivo ou não. Então a gente faz essas propriedades. E depois você calcula, por fim, o CBR ou o ISC, né, através do Índice de Suporte Californiano. Ok? Então vamos lá. Primeiro é feito o ensaio de compactação. Primeiro você faz o ensaio de compactação, semelhante ao Proctor, modificado com 5 camadas, né? 5 camadas, a tabelinha lá atrás eu mostrei para vocês, em termos de golpes, peso do soquete, altura de queda. Tudo isso padronizado através da tabela. A umidade ótima e o peso específico seco máximo são determinados a partir de quê? 3 energias de compactação. Quais são essas energias? Onde você tira essa energia? Lá na tabelinha lá atrás também, ó. 55 golpes por camada, 26 golpes por camada e 12 golpes por camada, porque eu estou usando o meu Proctor modificado, ok? Proctor modificado. E mais? Na etapa de expansão são moldados 3 corpinhos de prova, 3 copos de prova aqui, ó, beleza? Então nós temos com a umidade ótima e meu peso específico máximo, seco máximo, né? Obtidos aí na minha etapa anterior que foi feito lá. Aí ele fala, ó, é medida a expansão por absorção de água, você faz lá a verificação dessa expansão, utilizando o quê? Utilizando o famoso extensômetro, né? Aí, pessoal, é importante aqui fazer ensaio mesmo de laboratório, que você pega os famosos extensômetros, esse aqui, ó, são fios aqui, e esses fios ligados, né? Vários fios aqui. Aí você pega isso aqui, joga e coloca ele no corpo de prova. E aí você começa a fazer um ensaio e ele vai automaticamente lá no computador traçando para vocês os gráficos, né, desse comportamento desse solo. Ok? Então ele faz, ó, o meio de imersão dos corpos de prova, começa a emergir, né, colocar dentro da água, né, sendo colocado anéis de 4,5 a 5 quilos para simular o peso do pavimento. Então, olha como é que é feito esse ensaio, hein? São feitas medidas progressivas, você começa a ser medidas aí, progressivas, a cada 24 horas, por
4 dias consecutivos. Então, você faz o primeiro dia, depois o segundo, no quarto dia, né? Segundo, terceiro, quarto, 4 dias consecutivos, você tem que fazer esse ensaio e fazer a medição, a verificação dele, para reproduzir, né, a condição mais desfavorável do campo. Então, olha bem, como é que é feito esse ensaio de expansão por absorção de água desse material, ou desse corpo de prova, né? O que mais? Na última etapa, você mede, faz a medição da resistência à penetração, né, o PE, em milímetro, de cada corpo de prova, e então é traçado o gráfico de pressão pela penetração, ou seja, o peso específico seco pelo CBR, né? O meu famoso ISC, CBR ou ISC. Então tá aqui, ó. Peso específico seco, ISC. Então eu traço o gráfico e aí, ó, quando eu tiver 95%, no caso, esse exemplo aqui desse material, hein, pessoal? Ele fala aqui, ó, que aqui eu tenho minha umidade ótima, por exemplo, e ele fala que 95% do meu gama, porque aqui, ó, se eu tiver aqui, o meu valor está ampliado, hein? O meu valor de gama de máximo e umidade ótima. Ele fala que 95% do meu gama DS máximo, ou gama S máximo, eu tenho aqui meu ISC final. Então, isso aqui é feito através de ensaios, através de tabelinhas já prontas para vocês podem adotar, ok? Quando a gente for fazer o exercício, eu vou mostrar isso para vocês, a gente vai traçar, a gente vai mostrar para vocês o gráfico traçado. Então, isso aí não tem que, ou seja, feito, você faz no laboratório, e em paralelo com o laboratório que sai no computador os resultados, você consegue traçar bonitinho os gráficos e aí conseguir achar os índices, né? Você precisa o SC final e umidade ótima necessária. O que mais? O CBR, ele pode ser determinado pela pressão, ó, pela expressão. Olha essa fórmula aqui importante, ó. CBR é a pressão calculada dividido pela pressão padrão, ok? Então, na hora que a gente for fazer o exercício, eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar a pressão calculada, tenho a minha pressão padrão também, e aí multiplica por 100%, e aí você acha a porcentagem em CBR. E é o quê? É a penetração calculada, é obtida no ensaio, e a pressão padrão é variável para cada aparelho. Então, cada aparelho, né, soquete, rolo, vibro, tudo, ele tem uma pressão padrão. Então, é dado. No exercício, por exemplo, eu falo para vocês, ó, o soquete, ele tem uma pressão padrão, né? Uma pressão padrão. Então, essa pressão padrão vale, por exemplo, 10, né? 10. A pressão calculada, Alessandro, deu 3. Então, 3 dividido por 10 deu 100. Aí você acha o valor do CBR, que é calculado. Então, isso na hora do exercício que a gente for fazer, desculpa aí, pessoal, na hora que fizer o exercício do CBR, né, a gente vai mostrar para vocês qual que é o valor que é feito através da fórmula aí, dos dados, né, que é dado no exercício. De novo, né, as nossas normas regulamentadoras aí, por exemplo, os DNR, né, Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, nós temos aí o 049 e o 129 novamente. Ele fala o seguinte, ó, para que materiais sejam considerados bons, né, bons para subleitos, né, usar em estrada, principalmente subleito, deve ser obtida expansões inferiores a 3%, ou seja, uma expansão baixa, tem que ser baixa. Imagina um solo expansivo. E aí, opa, se o solo é expansivo, ele vai começar a ter movimentos ali, e aí pode ter problema ali daquela estrada sua ali. E CBR maior que 20. Então, se tiver no cálculo a gente for fazer e der CBR maior que 20, opa, é um solo bom para subleito. Para materiais de subbase e base, as expansões têm que ser, olha bem, subleito tem que ser inferior a 3. Já começou a aumentar a base, ó, subbase e a base do seu pavimento tem que ser inferior a 2 e 1% para a expansão, ou seja, muito menor, ok? E o E aqui tem que ser maior que 20, né? A parte do CBR também aqui, ó, tem que ser maior que 20 e 40%, respectivamente. Então, é feito esses cálculos.
Ou seja, é feito esses cálculos e a gente vai verificar. Opa, esse solo não é ideal para, por exemplo, subleito. Esse material não é o melhor para subbase. Então, na hora que vocês vão fazer a disciplina de estradas, né, pavimentação, vocês vão verificar, por exemplo, vamos lá, um corte, opa, cadê minha caneta? Peraí, fugiu. Um corte do meu terreno. Por exemplo, Alessandro, ó, meu terreno aqui, ó, eu tenho um subleito dele, subleito. Depois eu venho uma subbase dele. Depois eu venho uma base do meu terreno. E depois, no final, uma capa de rolamento. Ok? Um recapeamento, uma capa de rolamento do material. Então, cada vez que você vai verificando, você vai vendo, cada material desse tem uma característica. Tem um CBR que tem que ser calculado e tem uma expansibilidade que é calculado também. Ok? Tudo isso verificado. Vamos lá. Outras obras importantes aqui que você tem que verificar é a parte de compactação. Por exemplo, as barragens de terra. Né? Barragem de terra é um perigo isso aí, não que você for fazer uma barragem de terra e você não for verificar, né, a boa compactação dele ali. Por quê? Olha bem. Elas podem ser consideradas aterros de grande altura, claro. Imagina você pegar uma barragem assim, ó. Né, fazer uma barragem, vamos lá. Essa barragem aqui, por exemplo, tem 30 metros de altura aí. Olha que barragem grande. 40 metros de altura ali, 50 metros de altura. E ele está sujeito à percolação de água. Pessoal, ele tem forças de água aqui, ó. Vamos imaginar que essa barragem está segurando aqui uma água, tudo aqui é água. Ok? Então imagine isso aqui, ó. Isso aqui começar a ter problema, isso aqui vai desmoronar. Tá bom? Então tem força de percolação de água. Suas condições de compactação devem ter, né, características diferentes das utilizadas em aterro e obra de pavimentação. Claro, tem que ter muito melhor a força de energia de compactação. Claro, porque imagina aguentar isso aqui, adicional que a altura é uma coisa, um elemento esbelto, alto, e ainda com essa força, né, empuxa a força de percolação da água aqui. Então isso é fator importante na hora de fazer o cálculo e verificação disso aí, dessas barragens de terra, ok? A BR, que é a Bureau, né? Bureau of Reclamation, o que ele fala aqui? É uma das organizações de maior autoridade em termos de construção de barragens de terra. Então tem estudos aí que é feito só sobre barragem de terra, e a BR, né? A Bureau faz isso aí, esses estudos. Então ele fala o seguinte, ele recomenda critérios diferentes de especificações para solos finos, ou seja, zonas impermeáveis, ok? E solos grossos. Quanto mais o solo é mais grosso, mais ele é permeável, ok? Então, zonas permeáveis. Levando em conta o que? O comportamento geral, né? Completo aí desse solo. Então ele fala, no caso de solos mais finos, argila, etc., a preocupação maior está relacionada ao quê? A geração de pressão neutra, ou a famosa poropressões. Devido a quê? Porque ele tem baixa permeabilidade desse solo. Vocês vão ver lá na última unidade, que nós vamos falar sobre mais de águas, né, envolvidas no solo, vocês vão ver quais são os solos que têm maior permeabilidade e os solos que têm menor permeabilidade. E quais são os equipamentos que utiliza para fazer essas medições de permeabilidade. Então é importante. Por que é importante isso? Porque, principalmente em obras de barragem. Né? Por exemplo, estrada, fundações de edificações, vocês não levam tão a importância disso aí. Agora, obras de barragem, sim. Se você quiser colocar um tipo de material ali, onde o material tem alta permeabilidade, vai ser um problema para você. Imagina você fazer uma barragem de areia. Não existe, né? Barragem de areia. Até alta permeabilidade. Não se assustar, que a barragem já está já caindo, né? Praticamente. Então, tem que verificar isso aí. Outra coisa, vamos lá. Tratar de critérios de compactação aqui, né? Distintamente, assim, diferente aí das zonas impermeáveis e permeáveis. Então, vamos lá. Para solos impermeáveis, ou seja, solos impermeáveis, que são os solos finos, né, que eu falei com vocês, pode ser considerado os seguintes parâmetros. Olha bem, a altura da barragem, de 4 a 45 metros de altura. Ou seja, a porcentagem a subtrair da umidade ótima está de 0 a 2. Então, você pode subtrair de 0 a 2%.
E o grau de compactação obtido ali, ó, tem que ser 98%. Agora, olha uma barragem, pessoal, de 90 a 130 metros de altura para solos finos, em solos impermeáveis. Você já tem uma porcentagem que pode subtrair da umidade ótima de 1,5% a 3% e o grau de compactação de 94% que ser adotado. Então, isso aí são informações que vocês conseguem lá na Burel, né, na Boreal, que é uma norma americana lá. Então tá aqui, ó, essa tabela lá feito deles, e através desses solos aí praticamente específicos, são zonas impermeáveis, ou seja, ligado praticamente aos solos finos, não solos grossos não. Os solos grossos vão ver o problema que é lá na unidade 4, quando eu for mencionar isso com vocês, ok? O que mais? Então ele fala aí, o critério adotado aqui, né? Critério adotado para umidade ótima e peso específico máximo, seco máximo, né? É diferente do praticado nos ensaios Proctor normal ou modificado. Ou seja, vamos lá. Utiliza, por exemplo, um soquete com peso de 2,5 kg, altura de queda de 45,7, número de camadas igual a 3, número de golpes da camada igual a 25 e utiliza uma energia de 61 toneladas vezes metro por metro cúbico. Então, isso é através daquelas tabelinhas lá atrás que nós falamos. A adoção dos parâmetros sugeridos na tabela anterior é recomendada onde? Em casos que não foram feitos estudos especiais sobre a poropressão, que não vou falar isso na próxima unidade, um pouquinho melhor sobre essa poropressão, ok? Então, para as alturas aí que são intermediárias, também você pode fazer o quê? A interpolação de valores para teor de umidade. Aí isso a gente não vai entrar em detalhe de interpolação não, pessoal. A gente vai adotar valores mais próximos, ok? Nos exercícios que a gente for adotar aí, eu vou mostrar para vocês a gente usar valores próximos desse teor de umidade, em vez de que a gente utilizar aí valores através de interpolação, ok? Mas se você quer usar através de programas, esses programas que calculam aí teor de umidade, tem muitos programas que utilizam em solos, eles sim fazem a devida interpolação dos valores, ok? Então tá aqui, olha bem, olha a fórmula que bonita aqui do grau de compactação. Então ele fala assim, ó, no caso da compactação para as zonas permeáveis, não impermeáveis agora não, permeáveis, a BR recomenda que a compactação seja feita em função do grau de compactação. Aí eu tenho a fórmula, é o CG, o índice de vazios máximos menos o índice de vazios, né? Os índices lá praticados pela Burel. Natural, E máximo menos E mínimo, que é igual ao quê? Aí é mais fácil usar isso aqui, ó. Né? Gama S máximo, né? Gama S máximo menos, foi multiplicado, né? Pela diferença de gama natural menos gama S mínimo, dividido pelo gama natural, vezes gama S máximo menos gama mínimo. Esses valores é tudo calculado através de laboratório. Ok? Fórmulas que vocês utilizaram anteriormente aí. Aí a gente consegue depois calcular o meu grau de compactação. E ele fala, é satisfatório para solos granulares quando o meu grau de compactação for 0,70%. Então, se eu tiver essa informação ou esse valor de 0,70% para solos granulares, para solos arenosos, aí sim seria satisfatório o valor do CG. Okay? Tem que ser nesse valor e nesse intervalo que estou falando de 0,70%. Pessoal, informações aí sobre a parte de processo construtivo, de estrada, aterro, barragem de terra, tem vários, né? Tem várias informações hoje aí na internet aí. Tem também estudos, né? Quando a pessoa quer fazer uma especialização nessa área aí, estuda só sobre aterros e sobre barragens de terra, como construir, como dimensionar uma barragem de terra. Entra muitos detalhes, não entra detalhes só de tipo de material, tipo de percolação, tipo de permeabilidade do solo, não. Tem muito mais fatores aí envolvidos aí num dimensionamento, num bom dimensionamento de barragem de terra, ok? Então, esse é um artigo, né? Um artigo aí desse autor e desses autores, né? Tem vários autores aí,
de controle de qualidade de aterros hidráulicos arenosos, ok? E também tem esse aqui, ó, estudo da estabilidade de pequenas barragens de terra compactadas em 3 teores de umidade. Então, são estudos aí que o pessoal faz muito mestrado, doutorado, até tese, várias outros estudos aí, né, dissertação, a parte também que vocês, TCC, né, estudos aí que a pessoa faz sobre isso aí. O TCC, nesses assuntos, é muito profundo, né, muito profundo. Já isso mais é um assunto mais de dissertação para mestrado e tese para doutorado. O pessoal faz muito ensaios em laboratoriais para realmente verificar as informações, né, obtidas aí em campo, ok? Vamos lá, vamos fazer esse exercício com vocês aí, que é exercício agora vai envolver cálculo, né? Vai envolver lá as tabelinhas que a gente vai adotar. Então, vamos lá. Ok, pessoal, o que ele fala aqui? Ó? Você está numa empresa de engenharia, ok? Empresa de engenharia. E aí, ele fala o seguinte, que estuda traçados alternativos rodoviários e você decide por áreas que necessitam a construção de aterros de conquista, ok? Você vai pegar lá aterros lá, você vai pegar lá seus aterros, esses materiais devidos aí, são materiais bons, vai ter que buscar, ver, Alessandro, vou buscar um aterro de empréstimo, esse aterro de empréstimo tem que ter um material específico, tudo tem que se analisar se esse material que está lá atende na execução da sua obra. Aí então ele fala, ó, na segunda etapa, durante a execução do novo trecho da rodovia Rio-São Paulo, a empresa solicitou que você verificasse o potencial de determinado horizonte de solo, determinado aterro lá do horizonte dele, encontrado nas proximidades, como material para a construção de pavimentos flexíveis, ou seja, aí você já quer utilizar ele para pavimentos flexíveis. Dessa forma, você foi encarregado de coletar o material, você foi lá, coletou o material e encaminhou ao laboratório de pavimentos, dando prosseguimento aos ensaios. Aí vai começar a gerar os resultados para vocês. Os ensaios foram apresentados na tabela a seguir e como ensaio, né, como segundo desafio profissional, o que ele está falando aí, o que ele está pedindo aí? Ele está pedindo o seguinte, espera aí, só um pouquinho. Beleza. É necessário que você decida se o solo ensaiado seria adequado. Será que esse ensaio, né, que esse solo é adequado ou não para pavimentos flexíveis? Primeira pergunta, né? Segunda pergunta, desafio que ele pede para vocês. Foram preparados 3 corpos de prova na unidade ótima. Então tem o CP1, CP2 e o CP3 com 13, 27, 56 golpes, sendo determinado o peso específico seco para cada um deles. Então, isso daqui a pouco ele vai te dar as informações. Após 4 dias de imersão, ou seja, jogou esse copo prova, imersão dos copos em água destilada, foi medido o quê? A penetração do pistão, PE, com diâmetro de 5 centímetros, olha, o diâmetro de 5 centímetros do pistão, com a velocidade controlada de 1,25 milímetros por minuto. Então, foi feito essa verificação através de um ensaio de imersão dos corpos de prova. Aí, vamos lá. As pressões já foi dada para vocês, ó. As pressões padrões, né, para a penetração de 2,54, olha aqui, ó, 2,54, penetração de 2,54 e 5,08 tá aqui, ó, 5,08 tá aqui, ó, 5,08, né? 5,08 são respectivamente 6,9 e 10,3. Então, ele deu para vocês, pessoal. Ele fez os ensaios lá, verificou, e na hora que fez o ensaio de penetração, ele achou o quê? As pressões padrões para a penetração foi o seguinte, ó, para 2,54 milímetros, ele achou 6,9 MPa. E para 5,08 milímetros, ele achou 10,3 MPa. A tabela a seguir mostra os resultados de ensaio de penetração PE pela pressão P em função de T. Então, essa tabela aqui é padronizada. São tabelas que vocês acham nas bibliografias aí. Então, agora você já tem uma relação, 2,59 padrão deu 6,9. E o daqui eu tenho também, ó, tabelado, ó,
0,73. Então, você começa a calcular daqui a pouco aí comigo. Vamos lá. Com base nos resultados, você deve apresentar um relatório técnico discorrendo sobre o potencial desse solo para uso de pavimentos flexíveis. Você quer saber? É bom? Avalia por meio da variação do CBR, recomendando ou não a utilização desse material. Será que você recomenda ele para utilizar ele como pavimento flexível? Será que é o ideal? Vamos ver. Ok. Você vai determinar o CBR por meio da figura. Então, olha bem, pessoal. Na hora que foi feito o ensaio, foi feito fazer aquela verificação, né? Vários pontos, ele te dá os valores. Ok, ele calculou para você aqui e te deu já o traçado. Ó. Penetração, pressão, penetração, pressão, penetração, pressão. Ele te deu aos pontos, só os pontos aqui. Então, o que ele fala? Ó? Nela vamos obter uma reta tangente do ponto de inflexão até que ela intercepte o eixo correspondente às penetrações do pistão, onde utilizamos as tensões padrões que temos. Então, olha bem, ó, a curva vem, sobe, dá uma subida, depois dá uma descidinha, dá uma reta, né, praticamente reta aqui, depois dá outra subida de novo. Então, ele pegou, por exemplo, as partes de inflexão aqui, ó, na parte de inflexão dessa curva aqui. Ah, Alessandro, mas isso aqui eu não estou visualizando bem isso aqui, não. Preocupa não, isso aqui eu dou para vocês aqui, ó. Essas partes de inflexão aqui na curva, ok? Então, ele está dando para vocês aqui, ó, esse valor aqui, traçado essa curva vermelha 1, né? E traçado essa curva vermelha número 2 aqui. Vamos lá, deixa eu ver os valores aqui, ó. Aí ele fala, ó, utilizando a fórmula do CBR, substitui os valores para ambas penetração. Presta atenção. Penetração de 2,54 milímetros, nós temos o CBR, a fórmula pressão calculada por pressão padrão. Pressão calculada por pressão padrão. A calculada, vamos lá atrás, ó. A calculada está aqui, ó. 0,73. Tá vendo? 2,54, 0,73. Vamos aqui. Vamos lá. 2,54, 0,73. É que tá aqui, ó, praticamente traçado o gráfico para vocês. Você vai pegar aquela tabelinha e joga no Excel aí e manda traçar a curva. Você vai ver que os pontos vão sair aqui, do jeito que está aqui. Ok? Mas isso não importa, importa o que está aqui na fórmula. Ó, pressão padrão. A calculada, 0,73. A padrão já foi dado no exercício, 6,9. Multiplica por 100, olha quanto que deu? 10,6%. Para a penetração de 5,08, a mesma fórmula, ó. Ok? Calculada. Calculada foi quanto? 1,09. Será que foi isso? Vamos ver aqui. 1,09. Vamos ver aqui. 1,09. Opa, cadê minha caneta? Desapareceu. Agora aparece de novo. Vamos lá. 1,09. Tá aqui, ó. 1,9. Pressão, ok? E a padrão, já também dei. Pressão padrão aqui, ó, 10,3. Então, vamos lá. Agora, tabelando na fórmula, né? Opa. 0,9 por 10,3. 10,3. Então, tá aqui, vezes 100, tá 18,4. Olha bem, cuidado, hein? Vocês viram lá atrás, que eu falei com vocês, né? Que o material, né? Para subleito, por exemplo, subbase aí, tem que ter um mínimo aí 20%, né? Tem esse problema aí grave. Então, o que ele fala ali, ó? Não são informados, primeiro, o exercício em nenhum momento falou sobre expansibilidade. Ele falou só de CBR, né? De pressão ali, de penetração, que é o CBR. Então, só isso nós vamos trabalhar. Se ele tivesse dado de expansão, a gente teria que adotar também aquela regrinha lá da teoria lá de verificar, tanto CBR e tanto expansão. No caso, é só CBR. Aí o maior valor que você achou ali no exercício foi 18,4, né? Valor 18,4. E lá atrás eu falei com vocês que o mínimo valor aceitável de CBR é 20%. Então, pessoal, esse material não é adequado nem para subleito, nem para subbase e nem para base. Então, você não pode adotar esse material. Né? Você vai ter que pegar outro tipo de material, fazer outros ensaios e ver se ele atende esse mínimo aí que ele pede. Ó, mínimo
20%. Lembra disso, esse mínimo tem que ser 20% o CBR, tá bom? CBR. E, vamos lá, após a escolha do primeiro trecho da rodovia para a implantação de um aterro experimental, a empresa vai optar, né, pela utilização do sapo, né? Vai utilizar aquele soquete, né, tipo sapo. Então, olha bem, desta forma é solicitado que você determine, olha bem, quantas passagens desse equipamento são necessárias, né? Isso aqui já é um exercício, né? Um já acabamos já. Então, vamos colocar aqui, ó. Não é possível utilizar esse material, ok? Por causa do mínimo de 20%. Mas esse segundo exercício é muito fácil. Por quê? É porque ele já vai usar direto a fórmula que a gente aprendeu lá do E, né? É igual a N vezes H dividido pelo volume que é calculado lá. Então ele fala o seguinte, ó, ele quer adotar o soquete. Soquete é o equipamento, por exemplo, que vai utilizar o sapo, tipo sapo. Aí ele pergunta quantas passagens é necessária para você desenvolver a energia necessária, energia de compactação equivalente ao ensaio proctonormal. O proctonormal tem lá, acho que é 5,6, 5,7 quilos vezes metro. Então tem a energia padronizada. Aí quantas passagens você tem que fazer? Quantas vezes você vai colocar o sapo lá, passar o sapo lá para chegar nessa energia? Olha bem, se a compactação for feita em camadas de 15 centímetros e uma sobreposição das faixas do sapo for assumida em cada passagem de 50%. Olha bem, considere a energia de cada golpe do sapo, isso tem que dar, né? O fornecedor do material ou do equipamento, ele dá para você, ó, a energia de cada golpe do sapo ali é dada 33 quilos vezes metro, é a energia do sapo. E que a área de contato do pé do equipamento, lá no pezinho, né? O sapo está aqui, e aqui eu tenho o pezinho dele aqui, ó, né? E esse pezinho, ele está dando mais ou menos 450 centímetros quadrados. É a área de contato dele lá com o solo lá, beleza? Então, beleza. Então, ele já deu para vocês a área, né? E a energia ali de cada golpe. Tá. Como é dada, olha bem, ele deu para você a energia do equipamento tipo sapo para cada golpe e a área de contato, né? Então, a energia por cada passada, você pode utilizar, ó, o E é igual ao E do golpe, quantas vezes a energia de cada golpe, sobre a área, vezes a sobreposição de camadas e vezes a espessura da camada. Então, a fórmula que vocês podem adotar aí, ó, o E dividido pela área, vezes a sobreposição, vezes a espessura. O L deu, cada golpe ali do sapo é 33. Só que presta atenção lá, é 33 quilos por metro, não é isso? Vou botar as unidades para a gente ver se vai bater certinho. Ó. Opa, peraí que minha caneta está desaparecendo à toa. Peraí só um minutinho. Aqui. 33 quilos, peraí. Vamos lá de novo, pegar a caneta, beleza. Agora vamos lá, 33 quilos por metro, ok? A área que ele adotou para você é 450 centímetros quadrados, ok? A sobreposição de camadas, ele falou com você para adotar uma sobreposição de camada de 50%, então 0,5%. 100%. Então, 100% nem por cento, né? Que eu já peguei 50 e dividi por 100, já coloquei para vocês o valor, 0,50. E a espessura da camada, se não me engano, ele falou que é 15, né? 15 centímetros, é isso mesmo. Então, vamos aqui, 15 centímetros. Então, você pega 33, divide por 450 por 0,15, 15 vai dar 0,00978 quilos vezes metro por centímetros cúbico. Okay? Então, essa é a energia por cada passada. Por cada passada é essa energia do sapo. Olha bem, a energia do proctonormal, o que ele fala? A tabelinha também padronizada. Lá atrás, como comentado, ó, é 5,7 quilos vezes centímetros por centímetros cúbicos. Então, a energia do proctonormal é 5,7. Intermediário 12,6 e o valor de modificado 26,6.
Deixa eu só mudar isso aqui para vocês, pessoal, que é 5.7 aqui. Isso aqui tá errado, essa tabelinha nossa, hein? Tá, faz a modificação e depois eu vou modificar para vocês o material. É quilos vezes metro por centímetros quadrados, ok? É 5.7 quilos vezes metro por centímetros cúbico. É o valor da energia de compactação aí, padronizada aí das tabelinhas que a gente utiliza. Então, vamos lá. Se esse valor aqui da energia do próton normal é 5.7, ok? Quantas passadas vão ser necessárias? Ou seja, olha bem, a energia, né? A energia de cada passada lá, ela é 0,00978, né? 978. Só que a do próton normal é 5.7. O que você vai pegar? Pega a do próton normal. Se você pedisse modificar, intermediar, você pegaria deles. Mas eu estou pedindo o próton normal. Pega ele e divide pela energia de cada passada do sapo. Então, por exemplo, 0,00978. Olha quanto que deu. 582,8 ou, para arredondar, você não vai colocar 582,8 passadas. 583 passadas, ou seja, olha quanto você precisaria de utilizar para conseguir a devida compactação ali daquele terreno. 583 passadas. É muito, né? É muito. Então, por isso eu falei com vocês. Dependendo da área, do local ali, você utiliza outros equipamentos, né? Que você vai ter maior energia de compactação, porque o sapo tem uma energia pequena, então a área é pequena. Primeiro, 450 centímetros quadrados. Ele já tem uma força de energia de compactação menor que um rolo, que um vibro, que um pneumático. Então, você consegue menos passada. Por exemplo, você pode conseguir 10, 12 passadas em vez de 583 passadas, que é alto. Imagina o cara ficar lá, ó, batendo aquele sapo ali, 583 vezes, para conseguir a energia necessária de compactação. Então, é alto. Ok? Ok, pessoal. Os exercícios, vamos lá, esse exercício aqui, exercício que eu vou falar com vocês é o seguinte, esse aqui também é teórico, né? Teórico. O 3, esse é cálculo. Esse aqui é exercício que vocês vão achar lá na lista de exercícios de vocês. Lembrando, hein, que o trabalho, se não me engano, foram 5 exercícios, 4 ou 5 exercícios, ok? Até a próxima aula, se não me engano, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um minutinho no calendário de vocês aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu voltar com vocês. Peraí, deixa só eu verificar isso aqui para eu voltar rápido, senão, peraí, descartar. Vamos lá. Ok, aqui agora eu posso compartilhar de novo com vocês, ok? Vamos lá. Ok, tá aqui. Beleza. Então, ó, pessoal, os exercícios, né? Como eu pedi para vocês, dia 16 de novembro, semana que vem, infelizmente, após o feriado aí de finados, aí, a gente não tem aula. Por isso que a nossa prova passou para o dia 7, era para o dia 30 de novembro, passou para o dia 7 de dezembro, para a gente conseguir terminar todas as sessões aí do livro, ok, de vocês. Então, olha bem, 16 de novembro, nós falamos aqui da unidade 3, sessão 1, ok? Unidade 3, sessão 2, próxima aula, unidade 3, sessão 3, e aí esses exercícios só foram dessas 3 sessões, ou seja, só da unidade 3, ok? Não cobrei nada de parte de fluxo de água, permeabilidade, como é que calcula isso, não calculei nada. Só que nós vamos fazer exercícios durante a aula para praticar vocês aí para a prova aí, oficial 2. Não preocupa não que os exercícios que a gente for praticar aí durante a aula aí, a gente cobra isso de vocês, ok? Mas o trabalho eu não cobrei, porque senão o aluno, dia 16 de novembro, vai me entregar isso aí e vai falar que foi prejudicado porque não foi lecionado essa parte, ok? Trabalho, vocês já conseguem fazer 2 exercícios já, com a aula da aula anterior e com a aula de hoje. E na próxima aula a gente finaliza o ensaio Proctor e vocês conseguem finalizar o trabalho no dia 16 de novembro. Tá bom, pessoal? No mais aí, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem me perguntar, ok? Pergunta lá. Comecem a fazer, por favor, o exercício. O exercício aí, você pega os exercícios feitos aí nos slides e aí tente fazer o trabalho. Tente fazer, e aí se vocês tiverem dúvida aí na resposta, na resolução, me pergunte lá no WhatsApp, lá no grupo, se quiser, ou através mesmo do e-mail,
pode perguntar sem problema nenhum, eu ajudo vocês lá a esclarecer. Lembrando que, igualzinho no primeiro bimestre lá, eu não vou penalizar, ok? Não vou penalizar aluno que entregar exercício errado, pelo menos tentou, mas aluno que não entregou até 16 de novembro, pessoal, vai ser penalizado com a nota, ok? Vai ser penalizado, porque eu falo o seguinte, não vai tirar a nota total aí, porque o prazo é esse, infelizmente, 16 de novembro é o nosso prazo a ser adotado aí para entregar o trabalho, tá bom? No mais aí, boa noite para todos aí, ótimo início de semana aí para vocês, bom feriado aí semana que vem para vocês aí, aproveite o feriadão aí para fazer os exercícios, não só dessa matéria, tem outras matérias para vocês aí. Pessoal, não deixe, por favor, de fazer os exercícios do AVE, exercícios do AVE, vale nota para vocês lá no continuado lá. Então, cuidado com isso aí, quem não está fazendo os exercícios, eu estou vendo muitos não estão fazendo. O desafio nota máxima é outra nota, que depois o aluno chora lá na frente, professor, me dá mais um pontinho aí que ficou faltando, eu fui bem demais nas suas oficiais, mas não consegui passar porque deixei as atividades lá soltas lá e não quis fazer. Então faz. A disciplina de vocês, graças a Deus, não foi contemplada na avaliação de proficiência, então vocês não têm avaliação de proficiência, ou seja, a prova nossa do segundo bimestre vai valer os 4.000 pontos, ok? Diferente de outras disciplinas aí que vai valer só 2.000, tá bom, pessoal? No mais aí, boa noite a todos, eu vou deixar a gravação para vocês agora, lá no AVA, e vou daqui a pouco lá no grupo, no WhatsApp, eu coloco para vocês o link aí da gravação da aula de vocês hoje, ok? Boa noite a todos aí, e bom início de semana aí de estudos para vocês aí, ok?